Esse vídeo vai ser um vídeo bem breve. Eu quero falar com você a respeito dos 5 artistas que preveram a sua morte. Gente, coisas impressionantes saíram da boca do próprio artista. Será que realmente eles preveram a sua morte ou eles estavam de verdade colhendo aquilo que já estava escrito? Bom, é um mistério, né? Mas não é tão misterioso assim não, e eu vou explicar até o final desse vídeo para você entender o que aconteceu, tá? Tanto no mundo espiritual quanto no mundo real. E eu vou provar para você que realmente eles mesmos tiveram influência no dia, na hora, no minuto, no horário que eles mesmos morreram, sem suicidar, tá bom? Ou pelo menos sem fazer isso de uma maneira aberta, declarada. Esse vídeo foi gravado, por exemplo, 12 horas antes dele, toda a banda falecer. Eu tô falando de um acidente de avião que levou toda a turma dos Mamonas Assassinas. Eu não sei se vocês lembram, mas no Brasil essa banda teve 9 meses de sucesso. Depois teve um acidente de avião e todos morreram. 12 horas antes, esse grupo de artistas, que é o primeiro da minha lista, foi o grupo que literalmente morreu de uma vez só na Serra da Cantareira. Ele previu a sua morte quando estava dando uma entrevista 12 horas antes. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caiu, não sei. Então, galera, que impressionante, né? Olha, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou falar para você de mais 4 artistas que previram a sua morte e que literalmente parece que estavam adivinhando exatamente se iam morrer, quando iam morrer e se estava próxima à sua morte e como ela seria. Uma coisa muito impressionante. A do Mamonas Assassinas, para vocês entenderem, para completar como foi impressionante, essa banda brasileira ficou muito famosa em 1995 e 5 integrantes formavam a banda que de verdade, gente, fez um sucesso meteórico do dia para a noite. Eles estavam assim, lá em cima. Aí, lá pelos anos 90, a banda durou muito pouco. Eles tiveram um acidente aéreo fatal e aí, numa tragédia, morreu todos os Mamonas. Mas o que eu quero dizer é que essa morte de todos eles foi prevista 12 horas antes pelo tecladista Júlio, durante um sonho que ele teve. E na noite anterior do acidente ele teve o sonho e 12 horas antes ele falou desse sonho. Dia 12 de março de 1996, o grupo estava em Guarulhos e já estava se preparando para uma viagem para Brasília, até que momentos antes de viajar, o tecladista Júlio, retocando o cabelo, num vídeo que estava sendo gravado naquele momento, o Júlio diz o seguinte: na noite que eu fui dormir, eu sonhei com um negócio assim que parecia que o avião caía, e era depois da gente voltar de um show. Eu sonhei que o avião caía e aí aconteciam umas coisas estranhas. Quando ele disse isso, queridos, ficou ali documentado, né? Após o show, o avião que todos estavam se chocou na Serra da Cantareira, num acidente que acabou matando e tirando a vida de todos os tripulantes, dos passageiros, e tudo foi previsto na noite anterior pelo cantor, tá bom? Muito estranho. Segundo, é o cantor e o compositor jamaicano responsável por popularizar o reggae. Vocês sabem, eu tô falando de Bob Marley. E ele é tido como um guru, né? Na época ele era como um cara assim que literalmente fazia previsões, até se questionava muito o fato dele ser assim uma pessoa meio que um guru espiritual, né? Uma pessoa que trabalhava com o oculto. A mãe dele, de Bob Marley, que é músico, ela escreveu um livro dizendo que o cantor havia realmente revelado o seu futuro. Em algumas das previsões, ele inclusive disse, nessa história contada, né, que ele ainda era mais jovem e ele tinha um pressentimento que ele morreria aos 36 anos de idade. As pessoas que estavam lá, muitas testemunhas dizem que, de verdade, ele tinha mais ou menos 24 anos quando falou isso, ou seja, 12 anos antes, né? Mas literalmente aos 36 anos, no final da década de 70, Bob Marley descobriu que tinha um câncer de pele. E aí, depois de 4 anos, ele faleceu aos 36 anos de idade. Realmente, ele morreu aos 36. Então, ele faleceu no ano de 1981, de acordo com a previsão dele, que ele faleceria, ele ia morrer com 36 anos. Será que é coincidência isso? Muito estranho, né? Agora, terceira pessoa que eu quero falar com vocês
foi John Lennon. Para quem não sabe, ele foi um músico inglês, líder dos Beatles, ou Beatles, como a gente fala no Brasil. Ele faleceu dia 8 de dezembro de 1980. Eu estava aí com um aninho de idade. Ele estava junto da esposa Yoko Ono quando ele chegava na residência, no edifício da Cora. E quem foi o responsável foi justamente um fã louco chamado Mark Chapman. Ele deu 4 disparos nas costas de John Lennon com uma arma de calibre 38. Infelizmente, John Lennon faleceu na hora, aos 40 anos. Só que durante uma entrevista, lá em 1965, ele disse algumas coisas. Antes de tudo isso acontecer, ele teria previsto que faleceria, porque ele afirmou que algum integrante da banda acabaria falecendo ou de acidente aéreo ou baleado por um louco. E foi exatamente isso que aconteceu. A ex-secretária da banda, inclusive, afirmou no jornal que Lennon não acreditava que chegaria aos 40 anos e que ele chegou aos 40, mas ele não passou dessa idade, já que um fã realmente acabou com a vida dele. Gente, não é coincidência. Agora, eu vou falar do rapper Tupac. Dia 7 de setembro de 1996, esse rapper Tupac estava indo para um clube em Las Vegas e durante o caminho, ele parou no sinal vermelho, um carro se aproximou dele, ele atirou repetidamente contra o carro do rapper, que o Tupac acabou vindo a óbito porque tomou 4 tiros, Foi disparado por uma .40, então ele tomou 2 tiros no peito, um no braço e outro na perna. E ele foi levado às pressas, no estado crítico para UTI, só que o cantor não resistiu e acabou falecendo 6 dias depois, no dia 13 de setembro de 96, parada cardiorrespiratória devido aos tiros que ele tomou. Interessante, né? Porque ele deu algumas declarações que acabaram sendo consideradas como previsões durante a gravação de um de seus álbuns. O Tupac, na verdade, disse que tinha uma profecia sobre a sua morte. Por isso que toda vez, inclusive ele falou isso na entrevista, ele gravava 3 músicas num dia, porque ele já queria deixar preparadas. No caso dele morrer, ele já queria deixar o álbum pronto. Meu Deus, é assim, absurdo, né? Então ele disse o seguinte, estava num trabalho, estava tocando músicas, e ele disse que foi baleado e morto, e pode dizer que aconteceu palavra por palavra. Além disso, durante a festa, o rapper foi questionado aonde ele estaria daí a 10 anos, e ele disse, no melhor dos lugares que eu poderia estar, no cemitério. Bom, com o estilo de vida do Tupac, talvez isso ia uma hora acabar acontecendo, só que o interessante é a forma, né, que a pessoa fala e solta as coisas. A outra pessoa é o MC da Leste. Ele era um cantor e compositor de funk paulista. O nome real dele é Daniel Peregrino. E ele se foi muito cedo. Ele era muito jovem, ele tinha 21 anos e foi baleado durante um dos seus shows, Aconteceu dia 6 de julho de 2013, quando o MC foi baleado na barriga, e ao todo ele recebeu 3 disparos. E ele foi levado às pressas para o hospital, porém, ele acabou falecendo depois, na madrugada do dia 7 de julho de 2013, alguns dias antes do crime. O cantor já havia sonhado com a sua própria morte. Inclusive, ele falou disso no palco. Vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Time ainda não vence aí, o melhor está por vir. Depois dessa frase, eu imaginei eu falecendo, sendo enterrado por todos os meus entes queridos. Isso aqui não é história não, é fato, tá ligado, bombom? Eu sendo enterrado por todos os meus entes queridos. E eu subindo, tá ligado? Como aqueles filmes lá, que sobe uma alma meio transparente, pá, indo pro céu, que eu reencontrando minha mãe. O mais estranho é que MC da Leste começou a dizer várias coisas durante o show, alguns dias antes, que ele dizia que aquilo não era uma história, que era realmente um fato, que ele estava descrevendo algo que ele já havia previsto sobre ele mesmo, que ele havia vivido aquilo. Ele disse que se viu falecendo, e que ele se viu fora do corpo, sendo enterrado, né, por entes queridos. E ele disse, eu imaginava falecendo, isso aqui não é história, tá bom? E a melhor parte de tudo isso foi o que ia acontecer, porque ele se viu subindo aos céus, igual nos filmes, né, como uma alma transparente,
e que ele dava um abraço apertado na mãe, um abraço que ele estava guardando para a mãe. E aí ele disse que era o momento mais feliz da vida dele, porque ele havia encontrado sua mãe. Então assim, galera, muito estranho tudo isso, mas alguns artistas realmente previram as suas mortes. São pessoas que eram famosas, sentiram algo estranho, previram a sua morte, não gostaram daquilo que estavam dizendo, mas ainda assim eles falaram essas coisas. Se você parar para pensar, elas aconteceram exatamente como foram proferidas da boca deles. Honestamente, é bem complicado tudo isso, mas eu quero falar com vocês agora a partir daquilo que eu tenho como perspectiva. As palavras, queridos, elas possuem poder significativo. Ela influencia os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Na Bíblia, nós temos versículos que destacam a importância da fala, do impacto que ela gera. Lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, esse versículo está enfatizando que se as nossas palavras podem edificar, elas também podem nos destruir. Elas afetam profundamente a nós mesmos e aos outros. Portanto, pense muito naquilo que você vai falar. Ah, mas você está dizendo que esses 5 artistas morreram justamente porque proferiram tal palavra. Mas o que acontece quando você fala algo e aquilo sai literalmente acontecendo exatamente como que você falou? A Bíblia diz que Jó, na vida dele, tudo que temia era viver as situações que ele viveu, certo? Por que será que aconteceu? Será que é porque ele tinha medo de acontecer? Não, nós temos medo de tantas coisas. Muitas vezes essas coisas não acontecem. Mas o que acontece é que muitas vezes nós proferimos o que temos medo. Eu quero te encorajar hoje a não abrir a sua boca para repetir com seus lábios aquilo que você não quer que aconteça. Lá em Tiago, no capítulo 3, os versículos 5 e 6, diz assim: semelhantemente, a língua é um órgão pequeno do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Então aqui, Tiago está relatando o potencial destrutivo da língua quando ela não é controlada. Além dessa perspectiva bíblica, a psicologia reconhece o impacto das palavras na nossa saúde mental, gente. E nas nossas relações interpessoais. Quantas mulheres e quantos homens maldizem os seus cônjuges e depois acontece exatamente como eles preveram. A coisa mais importante desse vídeo é que você entenda que há um nível de poder e que é no céu e no mundo espiritual muitas coisas autorizadas apenas pelo poder da palavra. Eu creio nisso, até porque a Bíblia diz que pelo poder da palavra foram criadas todas as coisas. O Senhor diz e ouve. E se nós, como seres à imagem e semelhança do Senhor, temos poder naquilo que geramos, naquilo que cremos, naquilo que proferimos, então você pode ter certeza, não é só para as coisas positivas, para as coisas negativas também. Queridos, mas eu quero citar um ponto que talvez você não tenha parado para pensar. Nem tudo é só espiritual. Tem coisas que literalmente a gente tem que parar e entender como funciona dentro do nosso cérebro, que é a máquina mais complexa que existe. A programação neurolinguística, por exemplo, ela estuda como a linguagem influencia o nosso sistema neurológico. Ela afeta os comportamentos, as nossas emoções, a nossa forma de escolher coisas, né? E inconscientemente, gente, querendo ou não, todas as vezes que você diz algo, que você profere algo, você está escolhendo isso, você está atraindo isso. Na verdade, as palavras podem promover bem-estar, podem promover fortalecimento de relacionamentos, mas ela também pode promover o fim pelo qual você designou. A coisa mais interessante é você entender que não só no mundo espiritual existe uma autoridade que você dá para que anjos e demônios venham trabalhar ou a favor ou contra aquilo que você quer, mas você também consegue dar autoridade às palavras negativas de virem de encontro a você, maldições a partir daquilo que você fala. É muito interessante quando o Senhor diz, todas as vezes
que ele quer fazer algo em termos de profecia, ou seja, que ele está avisando que já vai fazer algo, ele manda você dar ordem. Eu acho muito interessante quando ele manda o profeta dar ordem aos ossos, né, para que eles se levantem e se tornem em um exército, né? Todas as vezes ele diz fala, né? Profetiza, diz isso, diz aquilo. Será que literalmente as palavras não têm poder? Então existe o poder em si daquilo que sai da nossa boca, que emite som, existe uma energia emanada, existe algo que nós exercemos em Deus, que é o poder, né, de criação através de palavras emitidas, palavras que são soltas no mundo espiritual e que ficam ali. Por exemplo, quando uma mãe ela fala coisas ruins a respeito de um filho, ela profetiza aquilo sobre a vida daquele filho e muitas vezes acontece exatamente como a mãe havia dito. Você vai ser isso ou aquilo, você vai pagar, você vai fazer isso ou aquilo, você vai ser uma pessoa, uma mãe que vai sofrer com seus filhos assim como você me faz sofrer. Gente, em nome de Jesus, não falam, busquem sabedoria do alto. Não abra sua boca para falar coisas desse nível, porque você está literalmente criando situações para trabalhar contra você no mundo espiritual. Além de acordo com todos os princípios bíblicos, foi provado pela ciência que a programação neurolinguística realmente faz com que todas as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu falo. Eu acredito muito nisso, quero passar isso para vocês e te encorajar a ser uma pessoa mais positiva a respeito de tudo na sua vida e principalmente se você tiver uma sensação ruim ou se você tiver algum tipo de sentimento ou que o Espírito Santo te traga no teu coração, ore, leve em oração aos pés do Senhor, não abra sua boca, não fale nada, porque eu tenho certeza que se tem algum poder sobre aquilo, com certeza, se você abrir a sua boca e proferir, a força vai ser infinitamente maior, tá bom? Lembre-se disso. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou e quer mais vídeos desse estilo, principalmente fazendo análises à luz da Bíblia e sobre emoções e comportamentos para promover a sua edificação, a edificação daqueles que amam a palavra de Deus, mande sua mensagem, assine o canal. Mais de 70% das pessoas que veem os meus vídeos ainda não assinaram o canal. Quero te pedir, porque para mim serve como um grande estímulo de que eu estou no caminho certo, de que eu não estou sozinha, de alguma maneira isso me apoia. E eu quero pedir a você, mande esse vídeo para as pessoas que você conhece, que costuma falar umas besteiras e precisa ouvir, tá? Esses 5 artistas, né? Vamos dizer assim, esses 5 grupos, porque tem Mamonas Assassinas que são 5 pessoas só naquele grupo, literalmente proferiram da sua própria boca o juízo pelo qual colheram. Que você possa pensar, meditar e se tornar uma pessoa cada vez mais sábia em Deus, tá bom? Te vejo nos próximos vídeos. Até lá!